Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando nossa jornada bíblica, né? Agora no Novo Testamento, nos Evangelhos. E como tem sido bom, né? Como tem sido bom. E eu já queria, antes da gente já começar, já incentivar você a enviar o link para alguém, né? Pegar compartilhar esse vídeo com alguém, porque tem sido precioso. Né, tem sido precioso e como tem sido bom ver que o Senhor tem falado ao nosso coração de formas é, diferentes, com histórias diferentes, mas Ele tem deixado a essência dele para nós. Né? Ele deixou aqui a palavra, é uma descrição sobre quem Jesus é, sobre quem Deus é, sobre quem o Espírito é. E isso é maravilhoso. Né? Então compartilha com alguém. Né? Se essa pessoa quiser acompanhar a gente desde o início, tem a playlist aí. Se não, ela quiser só acompanhar, por exemplo, os evangelhos, a história de Jesus, tá aí também registrado. Então, estamos aí seguindo e vai ser bom, né, que a gente possa juntos desfrutar de algo precioso que é a palavra do Senhor. Amém? Já deixa tudo separado, tudo preparado, papel, caneta, lápis, o que for, para que você possa, se o Senhor falar, se algo mover no seu coração, mediante aquilo que a palavra do Senhor deixar, ou talvez até uma dúvida, né? Já deixa anotadinho aí, ou deixa nos comentários, coloca aí nos comentários aí, que a gente sempre está olhando os comentários para responder. Então, não perca aquilo que o Senhor tem para falar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor, por permitir que nós possamos viver isso de forma livre, Senhor, e desfrutar de quem Tu és, Senhor. Continua falando ao nosso coração, Pai, e um desejo ardente por amar a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós não precisemos, ó Deus, ser perseguidos como muitos irmãos nossos são, para começar a amar a palavra, porque eles são perseguidos e eles amam a tua palavra, Senhor. Pai, que a gente possa amar a tua palavra sem que haja uma necessidade de perseguição, apesar de já vivermos tempos assim. Senhor, que o nosso coração se volte para ti, Pai, todos os dias, e abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Então, João, capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando, mas os mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos lhe tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela.
Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Esta está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou: O que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir essa obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem, e o que vocês não cultivaram. Outros realizam o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda no caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a hora que seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: A febre o deixou ontem, à 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus dissera:
o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Agora a gente vai para Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon de Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Agora a gente vai para Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tanta fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. A mesma história, né, de João ali. Agora a gente vai para Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A gente viu também o mesmo texto. E agora a gente vai para Lucas, capítulo 4, versículo 14 e o versículo 15. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por volta daquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Lucas capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que lhe fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um vá, e ele vai, a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Então, encerramos aqui essa história, né? A mesma parte, né? Jesus curando, né? O servo do centurião. E agora a gente vai para Mateus, capítulo 4, versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e
seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu um barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e preparando suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num barco, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cala-se e saia dele, respondeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem? As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cala-te e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta?
Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Agora a gente vai para Mateus, capítulo 8. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre, e tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Marcos capítulo 1, versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu por à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso o que eu vim. Deixa eu só conferir aqui, gente. Peraí. Então ele percorreu toda a Galileia. Pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus os despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote. Ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Vou voltar aqui. Só um minuto. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades, também porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Agora a gente vai para Mateus, capítulo 8, o versículo
do versículo 2 ao versículo 4. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra, e em seguida Jesus lhe disse: Olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente uma oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. Estando Jesus nas cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que a multidão vinha para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para o lugar solitário e orava. Amém? A gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua a nossa jornada nos evangelhos. Tá bom? Que o Senhor te abençoe poderosamente e até amanhã.